Boa noite, irmãos. Vamos dar início ao culto, passo de fé, passo de oração, culto da palavra. Vamos estar ligados no Senhor, deixando os nossos problemas, nossas situações, ou qualquer coisa que possa nos distrair nesse momento. Nós estamos aqui para adorar o Senhor, nós estamos aqui com o propósito de buscar a presença do Senhor e de ouvir também o Senhor falar conosco. Queremos dar boa noite para aqueles que estarão vendo esse vídeo, essa live, esse culto. Ainda que você não esteja aqui conosco, que na sua casa, no momento dos louvores, no momento da palavra, você também possa estar adorando ao Senhor. Vamos orar? Senhor, muito obrigada por esse dia que o Senhor nos concede. Eu te agradeço, Senhor, porque foi o Senhor que nos trouxe aqui. Obrigada, Pai, porque temos a oportunidade de termos uma porta aberta para estar adorando o Senhor. Nós temos a liberdade, Pai, de sair da nossa casa, para estarmos te adorando, te louvando e te glorificando. Senhor, muito obrigado. Então eu te peço que a gente não venha perder essa oportunidade, Senhor. Que possamos estar aqui com o nosso coração alegre, que possamos estar aqui com o nosso coração agradecido. E também colocando diante de Ti, Senhor, todas as nossas angústias, se tivermos, ou preocupações. Sim, Pai, que possamos entregar nos Teus pés, nas Tuas mãos, mas acima de tudo, com o nosso coração agradecido, Senhor. Essa oração eu te faço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, graça e paz por parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que começa a nos acompanhar por essa live, como foi dito na oração, somos a Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda. Queremos nos colocar em pé. Estamos situados na Avenida dos Italianos, número 975. Vamos fazer uma leitura bíblica. Eu quero convidar os irmãos a estarem abrindo suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo de número 14. Nós estaremos em primeiro momento lendo do versículo de número 7 ao versículo de número 15. Nós vamos fazer uma leitura alternada, dando assim oportunidade para que você também possa participar, lendo conosco a palavra do Senhor. Então eu gostaria de estar lendo o primeiro versículo, o segundo versículo, a igreja, assim sucessivamente, para que fique mais claro. O primeiro versículo é o 7, eu estarei lendo os versículos ímpares, e a igreja estará lendo os versículos pares. João capítulo 14, a partir do versículo de número 7, diz assim: se vós me tivesses conhecido, conhecereis também ao meu Pai, desde agora, como tenho visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Disse-lhe Jesus a Filipe: há tanto tempo estou convosco, e não os tenho conhecido. Quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amas, se me amais, guardareis os meus mandamentos.
ler agora o versículo 21, João 14, 21, que diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Amém? Então, se nós estamos num culto de oração, aquilo que nós vamos pedir no nome de Jesus, conforme a promessa da palavra, que tudo aquilo que nós pedíssemos ao Pai, no nome do Filho, o Senhor está me atendendo. Nós também entendemos o pressuposto real e fundamental de que para termos nossas orações atendidas, nós precisamos guardar os mandamentos de Deus, nós precisamos amá-lo, nós precisamos obedecer. Vamos louvar o Senhor com esse cântico mais letivo. Chama o Vinícius para ajudar aqui, por favor. Estou muito resfriado. Vamos então adorar o Senhor com esse cântico mais letivo. Amém?
O tema é Jesus Transforma. Vamos todos? No 3, 3. Jesus transforma. E a Bíblia? Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Eu convido a irmã aqui, ela vai estar ouvindo nesse momento. Enquanto ela vem aqui, irmãos, no domingo passado algumas pessoas receberam esse folheto. Esse folheto é o folheto da Junta de Missões Nacionais, que ela tem preparado. Ele é um pouco diferente dos demais folhetos que nós vemos por aí. Esse folheto, ele, além de ter uma linguagem acessível, né, para pessoas de talento, ele também permite que nós entremos com as nossas vivências, né, para poder fazer uma abordagem melhor, mais acessível para aqueles que precisam ouvir falar de Cristo, né? E nós, como servos do Senhor, sempre temos alguma coisa a dizer. Afinal de contas, Jesus nos transforma, né? E essa transformação que nós queremos levar ao mundo. Senhor meu Deus, Pai de amor, Senhor, gratidão, Senhor, por estar aqui na tua casa, pela oportunidade, Pai, de glorificar o teu nome, de aprender mais a tua palavra, de estar junto com os irmãos. Pai, muito obrigado, Pai, porque muitos lugares não têm oportunidade de estar orando, de estar andando com a Bíblia na rua, pregando a tua palavra. Que possamos ser cada dia mais usados por ti, e possamos levar a tua palavra às pessoas que estão lá fora, sedenta, Pai, da tua palavra, precisamos ouvir, Pai. Senhor, nos usa, fala através de nós, nos ensina aquilo que precisamos aprender para poder fazer melhor cada dia mais espiritual. Senhor, vem tomar isso nas tuas mãos e respeito para o Senhor. Tudo é para ti e por ti, Pai. Vem fazer cada servo teu, aqueles que estão aqui, aqueles que não puderam vir, aqueles que estão em casa assistindo a live. Vem, Pai, abençoar cada um de nós. Vem trazer cura, vem repreender esse pecado, que está dando para ele, Pai. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. É que eu te peço, já te agradeço, porque nós não temos pecado.
composição, hino de número 450, Igreja Alerta. E eu quero convidar você, junto conosco, nós estamos louvando o nome do Senhor com esse belo hino do nosso cantor cristão. A primeira estrofe diz assim: é tempo, o Mestre está chamando já, marchar, confiados em seu amor, partir, a salvação a proclamar com a palavra santa do bom Salvador. Nós estamos em missões, então nós sabemos a responsabilidade da evangelização de levar Cristo ao mundo. Você que nos acompanha também pode louvar ao Senhor aí pelo Instagram, para a página da igreja, ou pelo Facebook. Louvemos ao Senhor, hino de número 450. Marchar, confiando em seu amor, partir,
eu queria nesse momento convidar vocês a estarem abrindo a sua Bíblia no texto dessa noite, o texto que nós estaremos usando como texto para a ministração da palavra do Senhor. O texto é o texto de 1 Crônicas, capítulo 17, e eu quero ler do versículo 1 ao 6, primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo de número 17, do versículo 1 até o versículo de número 6. É um texto conhecido de todos, mas vocês vão entender o que o Senhor nessa noite, Ele tem um desejo de estar falando ao meu, mas também ao seu coração. Então, 1 Crônicas 17, do 1 ao 6. Todos acharam? Amém. Então vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: a aliança do Senhor com Davi. Sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã: eis que eu, Davi, moro em casa feita de madeira de cedro, mas Haron Habrit, a arca da aliança do Senhor, se acha numa tenda. Então Natã disse ao rei Davi: faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra de Deus ao profeta Natã, dizendo assim: vai e dize a meu servo Davi: assim diz Adonai, Senhor Deus, tu não edificarás casa para a minha habitação, porque em casa nenhuma habitei desde os dias que fiz subir Israel até o dia de hoje, mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todo Israel, falei acaso alguma palavra com alguns dos seus juízes, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos, tomei-te da malhada e de trás das ovelhas para que fosse príncipe sobre o meu povo, o povo de Israel. Eu li mais um versículo, que é o versículo de número 7. Esse texto é interessante, porque esse texto mostra para nós a soberania, a vontade e o querer divino. É um texto que, se estivéssemos usando somente 12 versículos, parece que, na realidade, na maioria das vezes, ou até mesmo como diz a palavra, é que muitas vezes Deus ele concede os desejos do nosso coração. Mas ao mesmo tempo você também aprende na palavra que a própria palavra diz que muitas vezes o coração é o quê? Enganoso. Então é uma coisa que nós precisamos muitas vezes ponderar. E como nós vamos ponderar esse tipo de coisa? Sabendo, na verdade, qual é o querer e a vontade de quem? Do Senhor. Vocês já escutaram um adágio popular que diz assim: de boas intenções, o inferno está o quê? Cheio. Eu aprendo uma coisa com a palavra do Senhor, é que a questão da regência divina dentro da casa, ou a regência divina de Deus na nossa vida, não está pautada em boas vontades. Você pode ter muita boa vontade, mas pode ser que de repente a boa vontade que você tem, ela não está alinhada com a vontade de quem? De Deus. Então nós não podemos fazer a obra do Senhor pautada numa boa vontade. Nós precisamos fazer a obra do Senhor pautada naquilo que Ele quer que nós estejamos o quê? Fazendo. No domingo nós pregamos, sobre Atos 5, sobre Teudas, sobre Judas, o Galileu, e uma coisa que
que eu estava lendo essa semana ressalta o que eu pude dizer. As obras que são falsas, elas vão perecer. Mas antes de ler no 1 Coríntios capítulo de número 3, Paulo diz que nós fomos chamados como lavoura e o quê? Edifício de Deus. A palavra está pautada num bom o quê? Fundamento, um bom alicerce. Porque ele mesmo diz, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento? Foi o Senhor. Ele pode ter construído o edifício, mas quem é a pedra que sustenta o edifício? Jesus Cristo. Então, quando nós analisamos isso, quando nós estudamos isso, nós percebemos uma coisa: não é a boa vontade que me capacita a fazer a obra de Deus. O que nos capacita a fazer a obra de Deus é entender o que o Deus da obra requer de quem? De nós. O que Deus requer de nós. O versículo de número 6, se nós fôssemos transliterar dentro de um linguajar cotidiano, nós poderíamos dizer que Deus vira para Natã dizer o seguinte a Davi: eu te pedi alguma casa de céu? Deus havia pedido alguma casa de céu? Não. Ele mesmo fala na sua palavra que no tempo dos juízes, ele sempre tabernaculou, ele sempre habitou ou numa tenda da congregação ou num tabernáculo. A intenção de Davi era boa, mas não era isso que Deus requeria de quem? De Davi. Por que então muitas vezes nós temos boas intenções em algo que desejamos fazer, em algo que anelamos construir na presença do Senhor? Pode ser que não seja o seu caso, mas o caso de Davi está pautado numa coisa: a boa vontade dele fazer ele se sentir sensibilizado, porque a arca da aliança está numa tenda coberta por pele de tebucho, e ele habita numa casa de cedro como um rei, de uma maneira nobre. Não era um viés de que ele estava preocupado com a arca, é porque em tempo anterior ele havia infligido algumas coisas. Então muitas vezes nós achamos que a nossa boa intenção vai apaziguar o que nós fizemos para decepcionar o coração de quem? Do Senhor. Você entendeu? O que Davi estava achando é que, poxa, Deus me perdoou, Natã disse que eu não iria morrer por causa do meu adultério e do meu homicídio. Mas eu vou fazer uma casa boa para Deus, para que Deus olhe e fale assim: esse verdadeiramente é o meu quê? Não. A segunda coisa interessante desse texto é que alguns vão dizer uma coisa muito interessante. Esse aqui era o pior momento vivido pelo rei Davi. Era o momento da soberba, o momento da arrogância dele, o momento da sua presunção. Isso é coisa extremamente que acontece com todo ser humano. Você quer conhecer ser humano? Dê a ele o quê? Poder. Você quer conhecer ser humano? Dê fama, dê status. E Davi aqui, todo mundo sabe que ele é o instrumento de Deus pelo crescimento geográfico, crescimento político de um povo chamado o quê? Israel. A prova maior disso é que quando os valentes viram, diz assim: Davi, para que não se apague a lâmpada de Israel. Imagina só, a lâmpada de Israel. Os valentes de Davi, eles estão falando o seguinte: Davi, para que nós não ficamos sem o auxílio que tu traz sobre nós? Porque tu tem sido um homem nobre, tu tem sido valoroso, as coisas estão acontecendo por causa de você. A partir de hoje, você não sai mais para a guerra, está escrito no nome de Jesus. Você não sai, você não sai mais para a guerra.
que Davi poderia ser o grande monarca, grande rei, mas era um homem de guerra. E tiraram o que mais Davi gostava de fazer. Ele era um homem de guerra. Tira de uma pessoa, vocês já viram, o homem trabalhou 26, 27, 30 anos numa firma. Foi o único trabalho dele. Chegou o tempo da aposentadoria. Ele ficou 3 anos aposentado, daqui a pouco ele morreu. Ele ficou mole, a vida dele era aquilo. E tiraram aquilo que aquele homem gostava de quê? De fazer. Eu acredito que essa geração vai compensar isso, né? Porque essa geração não gosta de trabalho. Mas antigamente era assim. E aí falaram o seguinte para Davi: Davi, a partir de hoje tu não sai mais para a guerra. Ele ficou vivendo uma ociosidade, né? Outro adágio popular: mente vazia é oficina de diabo. E aí Betseba também, que não era flor que se cheirava, o cheiro, ela sobe a um terraço. E Davi está na grande varanda real e ela acha que deve tomar banho num terraço. E Davi olha aquela mulher e cobiça. Cobiça. Por isso que muitas vezes, irmãos, nós precisamos estar extremamente atentos. Porque o diabo, ele é o quê? Astuto. Ele é astuto. E nós precisamos entender pelo discernimento do Espírito a sagacidade dele. O diabo percebeu que a lâmpada de Israel, chamada Davi, está ocioso. E botou um sentimento numa mulher de tomar banho a um ponto que aquele homem ocioso que estava no terraço pudesse o quê? Cobiçar. E o que aconteceu com Davi? Davi não vigiou. O próprio Senhor Jesus, na narrativa dos finais do tempo, ele fala uma coisa muito notória: vigiai e orai para que vocês não entrem em quê? Em tentação. Na verdade, o Espírito está o quê? Preparado. Mas a carne é o quê? Fraca. E Davi viveu o seu momento de apogeu, o seu momento de brilho, o seu momento de poderio. Ele não entendeu que a carne dele era fraca. E Davi adulterou, e agora, assou-se o tempo, ele acha que pode comover o coração de Deus. O que Deus requer então de nós? Deus não nos pediu uma casa de cedro. Deus não nos pediu um palácio. Eu gostaria que você saísse daqui nessa noite entendendo que de repente você pode estar envolto, cercado por um problema e por uma adversidade. E eu quero te falar uma coisa pautada no texto da palavra de Deus. O teu problema, a tua adversidade foi algo que você mesmo construiu para a tua vida. Porque não foi o Senhor que te pediu. Entendeu? Pode ser que o problema que você está vivendo foi algo que você mesmo construiu. Certa ocasião, um pastor muito amigo, nós estávamos almoçando e ele contou um grande terreno, porque no coração dele, ele queria ter uma mega igreja. E naquele dia, em cima da frente, a gente almoçando, ele virou e falou o seguinte: estou com um grande problema. A parte elétrica daquele antigo galpão está completamente comprometido. E foi um engenheiro e falou assim: pastor, o meu desejo não é de tomar dinheiro, o meu desejo é preservar o nome dessa igreja e também não gerar juridicamente dor de cabeça para ti. E ele falou: por quê? Porque qualquer dia isso aqui pega fogo. Você já viu? Existe um termo, né, irmão, ele é eletricista. Perdoa, é churo. Isso está cheio de piranha. Conhece? Não conhece? Está errado o que eu estou falando? Estou falando de uma palavra torta, não. Isso é um termo cheio de emendas, não é isso? Cheio de emendas. Ele falou: quantas tem? E quando nós estávamos almoçando ali,
Você via no rosto daquele homem preocupação. Mas aí, Deus pediu a ele um mega templo. Quem queria o mega templo? Quem queria a grande igreja? Então quem criou o problema? Ele. De que se fez o homem? Dos seus próprios o quê? Pecados. Muitas vezes nós estamos vivendo as nossas adversidades e Deus está lá do céu vendo eu descabelado, vendo eu choroso, vendo eu preocupado, ele está só dizendo assim: quem arrumou o problema foi você. Por quê? Porque nós estamos se esquecendo do que Ele, que é Senhor na nossa vida, requer de nós. Parece que está acontecendo uma inversão de valores, onde Deus deixou de ser Senhor, nós passamos a ser senhores e Ele passou a ser o nosso quê? Servo. Eu quero isso, eu quero aquele outro. Eu lembro que em década de final de 80, chegou a miserável teologia da prosperidade no Brasil. E você via pastores, dizendo assim: irmãos, bota a mão no carro e profetiza sobre a tua vida um carro novo. Saiu o celular, aqueles ATL tijolão. Irmãos, profetiza um celular na tua vida. Só que a gente esquece de algumas coisas, irmãos. Se você quer um carro novo, você tem que ter dinheiro para sustentar IPVA, você tem que ter dinheiro para botar no seguro, você tem que ter dinheiro para fazer manutenção, e você tem que ter dinheiro para pagar mensalidades. Você tem isso? Então para que eu vou ter isso para a minha vida? Eu quero um telefone isso, eu quero um telefone aquilo. Às vezes eu fico vendo as pessoas por não entender o que Deus requer delas, vivendo amarguras na vida, vivendo situações de problema. O que foi que aconteceu, João? Por que você está choroso? Por que você está preocupado? O que foi, João? Eu comprei um telefone de R$6.000, estou ainda pagando. E fui o quê? Roubado. Ele ficou com isso, gente. Porque em décadas passadas, o que um cristão lavado e remido pelo sangue do Senhor fazia? Ao intento, ao desejo, à vontade de comprar alguma coisa, vamos orar e perguntar a quem? Ao Senhor. Vocês viram? Davi vira-se para Natã e diz assim: sucedeu que, habitando Davi na sua própria casa, ele disse a quem? A Natã: eis que mora em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor acha uma tenda. Então disse Natã a Davi: faz o que está no teu coração, porque Deus é contigo. Palavras direcionadas a homens têm respostas de quem? De homens. Por que ele não chegou para Natã e falou assim: Natã, eu tenho um desejo no coração e queria convidar você, junto comigo, a perguntarmos ao Senhor se o Senhor quer que seja feito isso. Palavras direcionadas a homens gera resposta de quê? De homens. De repente você está nesse aperto porque você ouviu aquilo que o teu coração queria o quê? Já viu? Alguns cristãos estão novinhos, está tudo bem, aí faz um casamento precipitado, aí daqui a pouco vai lá para o gabinete pastoral, ela jovem diz assim: pastor, eu não aguento mais aquele marido. Ele diz: pastor, eu não aguento mais aquela mulher. Mas um avião antes de cair, vocês sabiam que sempre dá sinais? Um avião antes de cair sempre dá sinais. Se você for na casa do namorado, viu ele tratando mal a mãe, ele vai tratar você bem? Não. Se você foi na casa da namorada, meio-dia ela estava dormindo, a louça na pia toda suja, você acha que ela vai ser uma boa dona de casa? Mas só que você quis ouvir o seu coração.
O que Deus requer de nós? Eu quero ver dois aspectos rapidamente para nós estarmos finalizando o sermão dessa noite. Primeiro ponto, o que Deus requer de nós? Deus requer nosso amor para com Ele e a guarda dos seus mandamentos. O que Deus requer de nós? Nosso amor para com Ele e guardar os seus mandamentos. Olha que diz 2 Samuel, capítulo de número 12, versículo de número 9. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 12, versículo 9. 2 Samuel 12, 9 diz assim, ó. Por que, pois, desprezaste o quê? A palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de matar com a espada dos filhos de quem? De Amon. Vocês viram quando Natan chega para Davi para repreendê-lo a respeito de um homicídio e um adultério? Natan vira e diz assim: Davi, eu te tirei de trás das malhadas, eu te constituí príncipe na minha herdade. Haveria alguma coisa que você ia me pedir, eu não ia te conceder? Mas por que ele então não faz isso? Porque ele esqueceu de guardar o quê? Os mandamentos do Senhor. Ele esqueceu de entender que Deus espera dos seus servos um amor genuíno e verdadeiro. Querem entender isso? O melhor exemplo que podemos utilizar é José, quando ele é levado para a casa de Potifar. A Bíblia diz que José está na casa de Potifar, um mordomo, administrando, e Potifar tem uma mulher que está dando em cima de José. Ele foge, mas ele diz uma coisa: pecaria eu contra quem? Isso é amor. Amar a Deus. Se você ama a Deus, você está mais preocupado em fazer a vontade dele do que ceder os seus desejos e as suas o quê? Paixões. Você quer entender como você não ama a Deus? É quando você dá ocasião ao pecado. Deus nunca foi, até aquele momento, prioridade na sua vida. José fugiu e ele disse assim: pecaria ele contra Potifar, meu Senhor, e pecaria contra meu Deus. Poxa, José podia ter todo um motivo. Ele era filho querido, tinha uma túnica em Cansu, uma túnica de manga calar, ele estava ali tranquilamente, mas ele não condenou isso não. Ele só fez simplesmente aquilo que o seu coração estava direcionando, que era amar e guardar os mandamentos. O que Deus requer de nós não é uma casa de servo, não é um tempo novo, não é uma voz extremamente harmoniosa, não é um belo sermão, não é a boa ajuda. Deus espera que nós guardemos o seu mandamento e o quê? O amor. O próprio decálogo diz: adorarás, amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. A primeira coisa, por isso que Deus vira para Davi e diz: eu não te pedi casa, eu pedi para que você fosse o quê? Fiel. Eu pedi para que você cumprisse a minha vontade. Isso não vai trazer gozo, alegria, refrigério ao meu coração. Está entendendo? Perdoei o seu pecado. Mas percebi, quando você teve o seu momento de prova, que você ainda não havia aprendido integridade e fidelidade diante de mim. Quando nós falamos desse primeiro ponto, o que Deus requer de nós, nosso amor para com Ele e a guarda dos seus mandamentos. 2 Samuel 12, versículo 9. Por que Davi, então, ele não amou o Senhor e não guardou com sinceridade o seu mandamento? Por quê? Ponto 1, ele foi desobediente. Davi foi desobediente. Olha o que diz 2 Samuel capítulo 12, versículo de número 8. 2 Samuel 12, 8. E te dei a casa do teu Senhor. Ele está falando, Deus ali de quê? O reino que era de Saul.
e as mulheres do teu Senhor em teu seio. E também tirei a casa de Israel. Quem era dono da casa de Israel? Alguém sabe? Claro, é o povo dele. Ele está dizendo assim: estou te dando uma oportunidade de criar o que é meu. Estou dando você entrada na minha o quê? Na minha casa. Aí, pensei, também tirei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mas acrescentaria tais e tais o quê? Coisa, mas ele foi o quê? Desobediente. Desobediente. Nós não vamos entender o que Deus requer de nós se nós não primeiro amá-lo, se nós não amá-lo e se nós não guardarmos os seus mandamentos. 1.2. Foi mal em seus desígnios. Olha o que diz 2 Samuel capítulo 11, versículo 14 e versículo 15. 2 Samuel 11, 14 e 15. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou por mão de Urias. E escreveu na carta dizendo assim: ponde a Urias na frente da maior força de peleja, retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e o quê? Morto. Por que ele fez isso? Porque ele deixou de guardar o mandamento, ele deixou de amar, ele desobedeceu, e ele achou que se matasse Urias, seu problema estava o quê? Não. A Bíblia está dizendo que ele foi mau no seu desígnio. O que Deus requer de nós? Ele requer de nós que nós sejamos um coração bom. Um coração bom. Com aquele que nos fere, com aquele que nos humilha, com aqueles que muitas vezes afrontam a nossa vida. Não pode ter o desejo de eu botar o meu algoz à frente da batalha para que ele queira. Já viu um ditado popular, o terceiro: quem tem vergonha não envergonha. Quem tem amor então o quê? Ama. Aí não acaba. O que Deus requer de nós? Nosso amor para com Ele e a guarda dos seus mandamentos. Por intermédio de quê? Da obediência. Por intermédio de quê? De maus desígnios, não de bom desígnio. Mas 1.3 diz que ele também transgrediu o sétimo quê? Mandamento. Olha o que Jesus falou em Mateus 5:27. Evangelho de Mateus, capítulo 5:27. Já estamos terminando, não, só por 5 minutinhos. Ouviste que foi dito aos antigos: não o quê? Cometerás adultério. Sétimo mandamento, Êxodo 20:14. Olha o que diz o versículo 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar uma mulher fará o quê? O que ele fez com Betseba? Cobiçou. Já em seu coração cometeu o quê? Adultério com ela. O que Deus requer de nós? Integridade, caráter, coração limpo. Isso espera isso de nós. E o que Davi foi? Desobediente, estabeleceu mau desígnio e infligiu o sétimo mandamento. Deus queria tempo? Não. Deus não quer tempo de nós. Deus quer que nós estejamos amando Ele e sendo a Ele o quê? Obediente, fiel na guarda dos seus. Pergunta de Deus para você nessa noite. Você sabe o que Deus requer de você? Será que é isso que você tem praticado? Será que é isso que você tem feito? Sendo obediente, vivendo com desígnio, guardando os mandamentos, não infringindo a lei do Senhor, segundo o último ponto. O que Deus requer de nós? Que somente façamos a sua o quê? Vontade. Mas esse ponto requer uma coisa que é muito difícil,
nesse tempo de era moderna. Você percebe quando você vê mídias sociais, você percebe quando você se depara com a sociedade? A sociedade é rebelde, a sociedade é maldizente, é desobediente à paz, é desobediente à mãe, é desobediente às autoridades. Então, se eu não consigo obedecer meu pai, se eu não consigo obedecer minha mãe, como eu vou obedecer a Deus igual eu não estou dando? Então, para que nós estejamos entendendo o que Deus requer de nós, dentro do último ponto, que é somente fazer a sua vontade, existe uma coisa que nós precisamos ter convicção de que Deus é na nossa vida. E sabe o que Ele é? Senhor. Senhor. E nós somos o quê? Servos. Eu vi um podcast interessante, né? 3 terminologias para a palavra servo. Uma é diáconos. Diáconos. Aqueles que estão servindo. A outra é escravo, doulos. E a terceira, me fugiu a terminologia grega, mas vou explicar para você. Quem viu o filme Ben-Hur? Você lembra do navio quando o homem ficava lá tocando? E os outros ficavam o quê? Remando, são servos. Os ministros são assim. Eles só fazem aquilo que está sendo ordenado. Por isso que eu não posso inventar nada. Eu só posso fazer aquilo que Deus quer que seja o quê? Feito. Ah, mas, meu irmão, a Bíblia diz que tem que fazer assim, não posso fazer nada. É dessa forma. Você precisa ser um servo, pode ser um diácono, pode ser um doulos. Você precisa obedecer. E o tambor de Deus está tocando e está dizendo, marche dele, porque você não tem vontade, você faz o que eu quero. Isso é muito sério, gente. Você não tem vontade, você faz o que eu quero. Vocês querem entender isso? Jesus não está dizendo, estava prestes a ressuscitar. A Bíblia diz que o seu espírito entrou em quê? Em angústia. E ele foi aonde? Ao lugar do azeite orar. Quando ele estava orando, ele falou, Senhor, se possível, passa de mim o quê? Esse caso, primeira, segunda, na terceira, ele vai o seguinte, vamos embora, porque seja feita a tua o quê? A minha vontade é não morrer. Mas eu tenho que morrer porque é a sua vontade. O que Deus requereu de Jesus? O que Deus fugiu a palavra. O que Deus queria requer de Jesus é que simplesmente ele fosse obediente até a morte, e morte de quê? O que Deus está requerendo de cada um de nós? De que forma? Você sabe? É muito subjetivo dizer que Deus quer obediência. Eu preciso saber de que forma Ele quer na minha vida que eu obedeço. Porque a particularidade de Jesus é diferente da vida do Jó, da vida da irmã Sandra, da vida do Vinícius, da vida da irmã Silvia, da vida da amiga visitante, da vida da irmã Henrique. Porque Ele sabe o que Ele requer de cada um. De Jesus, o que Ele estava requerendo? Que Ele aceitasse a morte de quê? O que Ele está requerendo na minha vida? O que Ele está requerendo na tua vida? O que Ele quer que nós sejamos entendendo é que somos chamados a fazer somente a sua o quê? Vontade. Ele não queria tempo de servo. Ele queria que o coração de Davi fosse um coração, como diz o apóstolo Paulo, uma conjectura que eu quero utilizar, aonde ele começou a carreira, combateu o combate e guardou o quê? Começou como rei que estava atrás das malhadas. Viveu o tempo todo fazendo a vontade do Senhor. E não tinha uma mancha onde? Na sua vida. Deus ia olhar e dizer assim, verdadeiramente Davi veio aqui. Davi no céu. Foi fiel até o quê? Até a morte. Conclusão. O que Deus requer de nós? A obediência à sua vontade. Olha o que diz Deuteronômio 29 e 29. Dá para projetar, Vinícius? Passei alguns minutos, nós estamos terminando, irmãos.
Deuteronômio 29, o que diz? Vamos todos ler. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. O que é encoberto, como diz Nero, está reservado numa perspectiva de que nós venhamos cumprir o quê? A palavra do Senhor. Outra coisa na conclusão, o que Deus requer de nós? Prática de justiça. O que Deus requer de nós? Que amemos a misericórdia. O que Deus requer de nós? Que andemos em humildade com Deus. O que Deus quer de nós? Que o amamos e devemos servir de todo o coração e de toda a nossa alma. E o que Deus requer de nós? Que nós venhamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Qual é o grande mandamento? Qual é o grande chamado? Ouve, Israel, Deus é o único absoluto. Fora dele não existe outro Deus. Mas também amarás o teu próximo como a ti. Vamos colocar em pé? Vamos agradecer a Deus por esse culto. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, queremos louvar o teu bom nome, queremos te glorificar. Queremos pedir que o Senhor nos leve sobre a tua graça e sobre a tua proteção. Obrigado por esse culto, que nós venhamos sair daqui entendendo o que o Senhor requer de cada um de nós. O que o Senhor está requerendo de nós como igreja. O que o Senhor está requerendo de nós como cristãos inseridos nessa igreja. Dá-nos uma noite de paz, um sono reparador, pois choramos crendo agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, você pode se assentar, orando silenciosamente.